Olha, hora de falar de economia com a nossa comentarista que já está com a gente, a Rita Mundim. Rita, a gente começa falando da política de taxação do presidente Donald Trump. A presidente do México disse que não vai pagar tarifas em alguns produtos até o dia 2 de abril. Houve algum acordo, Rita? Seja bem-vinda. Boa noite. O que aconteceu? Os mercados americanos hoje derreteram. Então, nós tivemos as principais bolsas por lá, o Dow Jones caindo 1%, o Nasdaq caindo quase 3% e o S&P 500 caindo quase 2%. Agora, no finalzinho, no apagar das luzes, Trump já havia dito mais cedo que o México só passaria a pagar essas tarifas no dia 2 de abril. E agora ele falou que o Canadá também. Então, ele morde e assopra. Mas uma coisa é certa, ele ameaça. E ele fez mais ameaças hoje com sanções. E deixou claro que um objetivo dele, nesse primeiro momento, pode ser a Rússia e o Irã. E no Irã, ele falou que ele quer acabar com a indústria de petróleo no Irã. Agora, Rita, o governo brasileiro avalia uma medida provisória para a retaliação comercial contra os Estados Unidos, né? O Brasil está no caminho certo, Rita, ou precisa se preparar para isso? Claro, Leandro, nós temos que negociar. Então, a gente já sabe que vai vir chumbo grosso, você tem que comprar uma proteção. E você tem que criar mecanismos de negociação. Então, a gente não pode ficar esperando o Trump falar o que ele vai fazer, sem que a gente tenha instrumentos prontos para conseguir iniciar essa negociação num bom termo. O que ele vai negociar, ele vai. Dia 1º de abril, né, é o dia da mentira. Vai ser o dia que ele vai colocar na mesa o estudo geral das tarifas que são praticadas entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais. E dia 2 de abril, em seguida, vai ser o dia do toma lá da cá. É claro que o Brasil vai estar nesse pacote do 1º de abril e vamos ver qual que é o toma lá e qual que é o da cá que nós vamos ter que negociar. Agora, Rita, falando em Estados Unidos, o secretário do Tesouro americano afirmou hoje que sanções serão usadas de forma agressiva para impacto imediato no governo de Donald Trump, é isso? É isso, eu mencionei isso anteriormente, porque hoje a gente teve, né, por exemplo, a Petrobras, ela caiu pelo 8º pregão consecutivo e atingiu o seu menor valor de mercado desde dezembro de 2023. Como consequência do balanço, que não agradou ninguém, um prejuízo muito forte no 4º trimestre, e também como consequência da queda do preço do barril de petróleo. Existe uma conversa que a OPEP não vai cortar a produção em abril. Então, o mercado de petróleo está muito sensível. E o Trump, hoje, tocou num grande produtor de petróleo, que é o Irã. Então, ele falou que vai acabar com o mercado de petróleo do Irã através dessas sanções. O petróleo tem o contrato mais negociado no planeta, é a commodity mais negociada do planeta. Os contratos são negociados em dólar, que é a moeda do comércio internacional, e são liquidados através do SWIFT. É esse mecanismo de liquidação, o SWIFT, que dá aos Estados Unidos esse poder de impor sanções comerciais aos seus inimigos. Vamos falar de Europa agora. As bolsas lá fecharam a maioria em alta após o Banco Central Europeu cortar as taxas de juros. Como foi o pronunciamento da presidente lá depois do anúncio, Rita? O anúncio foi muito bem recebido, houve um corte de 0,25 ponto percentual, com as taxas de juros por lá caindo para 2,5%. Mas Lagarde teve um tom mais cauteloso, mais conservador no seu pronunciamento. Ela está muito preocupada com um retorno de inflação que pode ser provocado por problemas climáticos, que a gente não sabe quando que vão vir, de onde que vão vir. Ela também falou que com essa renegociação que o Trump está fazendo dentro da OTAN, os países europeus estão aumentando os gastos com defesa. E isso pode gerar crescimento, mas pode também gerar inflação. Então, ela ponderou que o momento, né, é delicado, apesar da convergência da inflação para o centro da meta, o que permitiu esse corte. Mas, pela frente, as coisas ainda vão acontecer, porque, como a gente tem falado aqui todo dia, o Trump está negociando tudo. E essas negociações do Trump envolvem os países pelo mundo afora, o que pode, inclusive, afetar a inflação global,
porque tarifa é inflação, no final da ponta quem vai pagar é o consumidor. Então a gente tem que ver como é que esse mundo de Trump vai ficar ao final, né, ou no decorrer dessas negociações que, pelo visto, vão ferver a partir do dia 2 de abril, que é a data efetiva do início da aplicação das tarifas. E dia 1º de abril, o dia da mentira, vamos ver se ele vem mais leve, né? Então, agora, existe uma preocupação de economistas ao Banco Central com futuras ações do governo para estimular a economia, né, aqui no Brasil. O Banco Central, ele tem reuniões periódicas com os economistas, ele ouve o mercado. E a gente tinha falado isso aqui, né, Leandro? Enquanto o Banco Central pisa no freio para poder segurar a inflação, o governo pisa no acelerador. Então, o governo acelera, o Banco Central freia e o país derrapa ou capota. Então, essa é a preocupação, porque a gente sabe que a inflação está aí, e existem causas, a principal delas é o próprio gasto público, o não controle, né, das contas públicas, a não geração de superávites fiscais, e aí o próprio governo que produz essa inflação há muitos anos, ele está estimulando o consumo. E o Brasil está crescendo, como a gente explicou aqui, acima da sua capacidade potencial. Então, nós estamos crescendo acima daquilo que nós poderíamos crescer quando a gente pensa na capacidade instalada do país. Então, você estimular consumo numa hora dessa é colocar gasolina na fogueira da inflação e deixar o Banco Central doido, porque ele vai ter que fazer o trabalho de usar os juros para segurar a inflação. Ou seja, não é um crescimento sustentável, é um crescimento em cima do estímulo ao consumo via crédito e via distribuição de estímulos fiscais pelo governo. E aí, isso complica lá na frente. Rita, deixa-me ver se eu entendi. Quando você fala que o crescimento de todo... Quando a gente fala em crescimento da economia, a gente vê com bons olhos, porque o país está crescendo. Mas quando você fala que não é sustentável, significa que o país pode até crescer, porque está havendo consumo, mas depois pode cair porque as pessoas estarão endividadas, é isso? É o voo da galinha, não Uhum. só porque estarão endividadas, mas que o país também estará endividado, porque esse crescimento está sendo feito em cima do consumo, que é estimulado por benefícios do governo, por programas de auxílios em demasia. Então, o governo aumenta a sua dívida para estimular esse consumo. O consumo tem um efeito, o consumo das famílias é o principal motor hoje do crescimento do país. Não deveria ser. O que deveria ser o motor de um crescimento sustentável é o investimento das empresas. Então, as empresas investindo em máquinas e equipamentos para aumentar a sua produção, elas geram emprego, geram renda. Então, a renda é diferente do crédito. E aqui no Brasil estimula-se o consumo via auxílio, que é um dinheiro que é distribuído, né, em vez de ser gasto em investimento público, você põe no orçamento e distribui, e você não tem a contrapartida desse investimento saudável pelo lado das empresas, porque os empresários estão temerosos de para onde vai a inflação. Então, você não vai fazer um investimento de risco, que é um investimento no setor produtivo, se você tem o setor financeiro pagando 13,25 ao ano. Onde você vai ter uma margem dessa com garantia do governo? E a população que paga essa conta só empobrece. Agora, Rita, não é de agora. Eu sinto falta aqui no Brasil de um plano consistente de governo, e eu não me refiro somente a este governo, me refiro a outros governos também, um plano consistente de economia a longo prazo que faça a economia crescer, mas crescer de forma crescente, né? É lógico, crescer de forma crescente, crescer de forma sustentável, né? Não crescer e depois declinar, depois ter o crescimento, não, crescer de forma firme mesmo, duradouro, longo. Falta ao Brasil um projeto de economia consistente nesse sentido, que haja um crescimento duradouro e consistente? Sim, falta diminuir o tamanho do Estado. Nós pagamos por um Estado inchado, por um Estado corrupto, na grande maioria das vezes, e um Estado inoperante, onde o diálogo entre o executivo, né, e o legislativo é um diálogo muito complicado, porque é um diálogo sobre projetos de poder e não sobre plano econômico para reverter tudo isso em benefício da população. Então, nós temos uma Constituição que é
parlamentarista, então o parlamento manda, mas o regime é presidencialista. Então o presidente fica refém daquilo que quer o parlamento. E o dinheiro do contribuinte que sustenta isso tudo, e ainda o judiciário, vai para o ralo, sem que a gente veja, na prática, projetos consistentes, políticas consistentes para um crescimento sustentável no Brasil, em cima de indústria, de investimento em infraestrutura, investimento em tecnologia. Mas não, aqui a gente só fala em auxílio isso, auxílio daquilo outro, e a pobreza vai crescendo no país. São dois setores hoje que a gente tem, que são referências do Brasil no mundo, é o agro e o setor financeiro, que investiram em tecnologia, em qualidade de mão de obra. Então, gente, o que é o Brasil? O Brasil é um país que cresceu pela agiotagem, né, a taxa de juros mais alta do planeta durante anos e anos seguidos, matando a atividade produtiva. E, por outro lado, nós temos um agro resistindo pela capacidade e eficiência do Brasil em produzir 3 safras. A nossa agricultura tropical é exemplo, então nós somos o celeiro do mundo. Agora, o governo tem que diminuir os seus gastos, tem que ter responsabilidade fiscal para que o dinheiro sobre para as empresas e para as famílias, que sabem consumir com muito mais qualidade do que um governo inchado e corrupto.